Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra. Hoje aqui mais uma vez com o nosso querido Alexandre Palmeira, o Alexandre que é médium e trabalhador do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes, lá do bairro de Cascadura. Seja bem-vindo, Alexandre. Eu que agradeço, a oportunidade de estarmos aqui dando continuidade a esse estudo, como falei no programa anterior, de tanta relevância para o nosso esclarecimento com relação à formação. Por isso que o nome da é até sugestivo, a Gênese, Com certeza. E aqui, nos dando aquele apoio primordial na técnica, o nosso querido Serginho. Amigos ouvintes, nós estamos chegando aqui ao final do estudo do subitem A Raça Adâmica, e o item 42, ele acaba sendo uma complementação do que Kardec já falara anteriormente sobre essa ideia do surgimento da raça humana a partir de Adão, da raça adâmica. E ele agora traz aqui, encerra no 42, falando sobre o período do dilúvio, em que, teoricamente, toda a sociedade humana teria sido extinta e apenas sobreviveu Noé e a sua família, e aquela famosa questão da Arca de Noé, em que ele teria ali guardado um casal de cada espécie, e a partir daí manteve a vida organizada aqui no planeta. Primeiro que seria um tanto quanto complicado ele conseguir reunir toda a vida organizada, E aí esse período diluviano, como é chamado pela ciência, exatamente a geografia assinala esse período como período diluviano. Aconteceu-se vários dilúvios, na verdade, não foi só o do Noé. Foi um período, como vem sugerindo, Sim. Foi um período de várias de transformações constantes, e nessa transformação tinha vários dilúvios, E já se é comprovado hoje que, se de fato a história de Noé, como ele é até em outras culturas, ele também é citado, no caso lá do persa, quando ele fala da lenda, de Galgamesh, Galgamesh, conta a história idêntica de Noé, Então, se de fato existiu, se comprovado hoje em dia também que existiu o dilúvio numa região pontual, localizada, e que outras civilizações floresciam numa outra região que não estava passando por aquele dilúvio, Que a era diluviana, a gente pode dizer assim, que ela foi uma era bem pontual onde caiu os dilúvios, Os dilúvios ele era pontuais em cada região, até mesmo porque era um processo ainda que estava no final da transformação, até mesmo do solo, da crosta terrestre, dos vulcões, enfim. Então, esses dilúvios, eles eram meio que, não era generalizado como a Bíblia vem nos informando, Então teve dilúvio, mas tinha também, por outro lado, outras civilizações que estavam florescendo que não estavam passando por aquele dilúvio naquele momento. Talvez tenham passado num outro mais à frente, ou talvez o mais atrás, mas não foi generalizado. E Kardec até coloca aqui um fato cronológico, que o período diluviano ele data da era de 2348 a.C., mas que logo em seguida, e aí teoricamente só teria sobrevivido Noé e a sua família, mas que em 612 anos após o dilúvio, eles já vão encontrar um Egito, um poderoso império. E aí Kardec até ele faz essa colocação, lógica. Ora, se os egípcios acolheram os hebreus como estrangeiros, seria de espantar que houvessem perdido a lembrança de uma tão próxima comunidade de origem, quando conservaram religiosamente os monumentos
da sua história. Então, assim, como é que se só sobrou Noé e a família? Que encontram um império. E aí eu não guardo nenhuma lembrança, nada disso, nenhuma ligação. Então, Kardec, essa questão corrobora a ideia de Kardec. Aí ele encerra dizendo uma rigorosa lógica com os fatos a corroborá-la da maneira mais peremptória, mostra, pois, que o homem está na Terra desde tempo indeterminado, muito anterior à época que a Gênese assinala. E a gente volta a reiterar, a Gênese mosaica, ela se remete à história do povo hebreu e não à história de toda a humanidade. O mesmo, continua Kardec, ocorre com a diversidade dos troncos primitivos, porquanto demonstrar a impossibilidade de uma proposição é demonstrar a proposição contrária. Se a genealogia descobre traços autênticos da presença do homem antes do grande período diluviano, ainda mais completa é a demonstração. E isso hoje está muito claro. Está muito claro. E aí, amigos ouvintes, nós vamos iniciar agora o item 43, que ele, ainda no capítulo 11 da obra Gênese, que ele é o início da doutrina, tem um subtítulo, né? Doutrina dos Anjos Decaídos e a Perda do Paraíso. E é até interessante que Kardec, ele logo já no título do capítulo, ele coloca aqui para nós, né, Alexandre, uma nota, é a nota número 62. Lê para nós, Alexandre, essa nota de Kardec, que é interessante. Essa nota bem rica, que ele vem falando assim, ó. Quando na Revista Espírita de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam então elementos bastante para afirmação peremptória. Expusemos-nos a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não foi só bem aceita pela maioria dos espíritas, como mais racional e a mais concorde com a sobrenaja justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções dos espíritos que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo verificou com a concerne origem da raça adâmica, né? Então ele vem, na verdade, só afirmando essa questão que a gente já vem comentando, vem, né, falando isso, né? Na verdade, foi uma teoria que ele lança lá na Revista Espírita de 1862, um ensaio teórico. É uma especulação, né, que ele faz. E aí que com o tempo ele coloca essa nota, porque com o tempo essa teoria se consolidou. Ele acabou, e aí ele reproduz ela agora aqui na Gênese de uma forma mais trabalhada, obviamente, mas foi um artigo que ele publicou. E aí esse ensaio teórico acabou se comprovando, se consolidando com as informações, com os próprios exames que Kardec faz, com a própria informação dos espíritos. Né? E futuramente culmina exatamente com o Caminho da Luz, sim, né? Exilados de Capela, né? E uma série de outras que vem citando isso aí, né? Então, vamos passar aqui a leitura. Diz Kardec aqui no item 43. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria e moralmente pela purificação dos espíritos que os habitam. Então aqui já tem uma informação importantíssima para nós, a pluralidade dos mundos habitados e que há uma progressão tanto do ponto de vista físico, da constituição, nós vemos o nosso planeta, né, como ele era 2000 anos atrás, sim. E como ele é hoje do ponto de vista material, físico, e essas constantes mudanças climáticas que nós passamos. E tanto pela purificação dos espíritos que aqui habitam, que é essa transição também dos próprios espíritos, essa constante modificação, que ora o espírito está no mundo espiritual, ora ele está aqui na matéria, e de tempos em tempos a gente recebe um fluxo maior de espíritos, e nós já tratamos isso anteriormente, né, na migração e imigração dos espíritos, que às vezes de tempos em tempos há aquelas mortes até coletivas. E que essa renovação da população
se dá de uma forma mais intensa. Então ele continua: a felicidade neles está na razão direta da predominância do bem sobre o mal. Então você vê que a felicidade dos mundos, da pluralidade dos mundos, ela está relacionada sobre a predominância do bem sobre o mal. Então, enquanto o mal estiver predominando sobre o bem, a gente não vai ser um mundo feliz. E aí, assim, olha, nós estamos num momento de transição, né, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Sim. Esse processo poderia ter acontecido há 1000 anos atrás, né? Mas agora, apesar de toda a barbárie que ainda vemos ainda, agora, né, de um tempo de, 100 anos para cá, começamos a alcançar essa maturidade espiritual, né, de entender essa questão do genocídio, né, o que se deve e o que não se deve, principalmente com a Segunda Guerra, que vem mostrando isso muito claro para a gente, né, o genocídio dos judeus. Então, assim, essa possibilidade de estar num momento de transição, isso é graças também a um processo evolutivo de todos os espíritos que aqui se encontravam e se encontram. Senão não teria alcançado esse grau de... Porque é fato que teríamos que evoluir de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso podia, como eu falei, podia acontecer há 1000 anos atrás, como poderia acontecer 1000 anos à frente, né? Sim. Está acontecendo agora exatamente por um equilíbrio, né? Que ainda está em formação esse equilíbrio, né? E um merecimento desses espíritos que aqui já passaram e, como eu falei, se encontram aqui, né? Apesar de toda a barbárie, de tudo que a gente vê, né? E aí a gente está em progresso. Estamos em progresso. E aí me lembra, Haroldo, né, quando ele fala lá, né, que a gente vê uma série de como é que se diz, de injustiça no mundo, né? A gente vê para todo lado que a gente olha uma injustiça, né, sendo cometida. Mas a gente tem que lembrar que não existe nenhum injustiçado nesse mundo, né? Então a gente vê uma série de injustiças, mas não tem nenhum injustiçado. Parece algo contraditório, mas não é contraditório. É porque aos nossos olhos, aquilo que a gente vê que chamamos de injustiça, na verdade nada mais é as causas. A gente não sabe, a lei de causa e efeito. Então aquilo que a gente chama de justiça hoje, talvez é aquilo que é necessário para aquele espírito se reenquadrar novamente no processo evolutivo. E a gente, pela nossa ignorância, pela falta de visão mais ampla, a gente acaba rotulando como exatamente essa questão da injustiça, né? E aí ele vai dizer, coloca isso, né, que essa felicidade está na direta proporção da predominância do bem sobre o mal. E primeiro diz isso, a felicidade está relacionada à predominância do bem sobre o mal. Então, para a gente ser feliz, a gente precisa do bem, de fazer o bem. Só é feliz, via de regra, aquele que faz o bem. E aí a gente tem que saber qual é o nosso conceito de felicidade. E aí ele continua. Primeiro ele diz, para ser feliz tem que ser bom. Tem que ter a predominância do bem sobre o mal. E aí ele vai dar a segunda condição. A predominância, a consequência disso, a predominância do bem resulta do adiantamento moral dos espíritos. Ou seja, para eu ser feliz, eu tenho que ser moralmente evoluído, adiantado. Porque a felicidade está relacionada, na verdade, a isso, é uma condição. O bem tem que sobrepor ao mal. E nós não vivemos ainda num planeta que está nessa condição. Exatamente. E a predominância do bem vai resultar do adiantamento moral dos espíritos. É uma caminhada que nós, a partir do momento que a gente vai evoluindo moralmente, mais nós vamos conquistando, sentindo essa felicidade. E isso não é para ninguém ficar desanimado não, tá? Porque na verdade, assim, nós estamos alcançando por incrível que possa parecer e que possa parecer ao contrário através das informações, nós estamos alcançando essa coisa do bem vencer o mal, né? Nós estamos caminhando. Mas é muito lento, sim, mas estamos nesse processo, né? Então o bem está começando a se sobrepor sobre o mal. Às vezes aparece uma coisa que a gente considera mal, né? Mas aquilo que a gente falou agora há pouco é uma necessidade, né? Que o que a gente rotula como mal, mas é uma necessidade para aquela evolução, né? Ou uma região passar por uma catástrofe, ou sei lá, um desencarne em massa, né? Então são coisas que são necessárias, né? Tem a própria literatura espírita que fala que quando Cristo veio à Terra teve que desencarnar não sei quantos milhões de espíritos para que tivesse um equilíbrio espiritual, né? Uma harmonia para que ele pudesse vir à Terra. Sim. Amigos ouvintes, nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instantes. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro
o programa Luz na Penumbra, com estudo de A Gênese, na apresentação de André Afonso Monteiro. Olá, amigo ouvinte, retornamos com o segundo bloco do programa Luz na Penumbra. Hoje aqui nós encerramos o item 42, que falava sobre a raça adâmica, o período diluviano. Iniciamos já o item 43, doutrina dos anjos decaídos e a perda do paraíso. Primeiro que não existe anjo decaído, né, Alexandre? Se já atingiu a sua condição de anjo, ele não tem como perder essa... Porque, na verdade, são esses espíritos que foram exilados que são chamados de anjos decaídos. Né? E aí Kardec, ele cria uma introdução aqui simbólica para nós, né? Simbólica assim, não tem escrito introdução, mas primeiro ele vem falando dessa progressão dos mundos e que esse progresso, que essa felicidade que existe no mundo, nesses mundos habitados, ela está diretamente relacionada à purificação dos mundos que o habitam. Eles progridem de acordo com a elevação moral e intelectual dos que os espíritos vão alcançando. E aí ele vai dizer que essa felicidade ela está relacionada com a predominância do bem sobre o mal. E um povo ele vai ser predominantemente bom, voltado para o bem, enquanto ele, a partir do momento que ele atingir o seu progresso moral. E é interessante aqui que ele fala no finalzinho, Alexandre, do primeiro parágrafo: o progresso intelectual não basta, pois que com a inteligência podem eles fazer o mal. E são duas asas, né? Em algum momento você tem que desenvolver a inteligência e você desenvolve a moral. E aí, assim, exatamente isso que eu ia falar, né? Essa questão das vezes a pessoa, mas ela é muito culta, isso não quer dizer nada, né? Que ela pode ser muito culta, mas ela pode ter um desenvolvimento moral pior do que aquela pessoa que não sabe nem ler nem escrever, né? Então isso é eu diria que isso é até um mérito do espírito, né? Eu vejo isso como um mérito do espírito. Às vezes, como eu falei, a pessoa não tem conhecimento, esclarecimento nenhum, mas é uma pessoa extremamente digna, né? Uma pessoa que extremamente conhece o que é ser bom e o que é ser ruim, né? Não tem muita cultura, não tem cultura, mas tem esse sentimento nato que todo mundo tem, diga-se de passagem, né? Mas aquele intelectual não sabe, não percebe, né? Ele valoriza mais o conhecimento que ele adquiriu e esquece dessa coisa nata que ele traz dentro dele, né? Não desmerecendo também o conhecimento que ele adquiriu, não, que é importante, né? É que só para desvincular uma coisa da outra, o conhecimento científico, a cultura que aquele cidadão alcançou, né, não faz dele melhor do que aquele que não tem cultura nenhuma. Isso aí não coloca ele numa condição de espírito mais elevado ou menos elevado, né? Só para lembrar isso. Com certeza. E aí ele diz o seguinte, aqui Kardec no segundo parágrafo: logo que o mundo tem chegado a um dos seus períodos de transformação, é lógico que não existe uma data, existe, as transições vão acontecendo, em determinado momento, aquele período ali se intensifica. Então ele diz, logo que o mundo tem chegado a um dos seus períodos de transformação, a fim de ascender na hierarquia dos mundos, operam-se mutações na sua população encarnada e desencarnada. É quando se dão as grandes emigrações e imigrações, que ele faz até referência aos itens 34 e 35 do capítulo 11, que nós já estudamos. Uma gama de espíritos desencarna, às vezes até de forma coletiva, e outros encarnam, fazendo essa renovação da população, e esses espíritos vão trazendo outros conceitos, outras questões, outras inovações. Por isso que a gente muitas vezes vê, né, Alexandre, quem trabalha com criança, e você vê que às vezes as crianças já vêm com umas ideias, né, já vêm com umas facilidades, né? Principalmente para a tecnologia, às vezes até no campo da moral também. Sim. E eu lembro até de um vídeo que viralizou na internet. Era uma menininha, ela devia ter seus 3 anos de idade, e ela começava a falar de Jesus. Com 3 anos ela começava a falar de Jesus, né? E do pessoal que vivia na rua. Então ela dizia que a gente tinha que ajudar as pessoas que estavam passando fome na rua, que não tinham casa para morar.
ela dizia isso, a gente tem que ajudar, foi Jesus que falou. Ela dizia assim, foi Jesus que falou. E ele falou comigo e apontava para a mãe. E perguntava até se a mãe estava gravando aquilo ali. Ele falou comigo e falou com a senhora também. Aí ela apontava assim para a cabeça, aí falou aqui, apontava para a cabeça e falou aqui também no coração, apontando para o coração, ou seja, falando para a razão e para o sentimento, para a emoção. E aí ela falava isso assim, no final, é interessante que a gente, acabou o vídeo, né? Daqui a pouco o pai pergunta se ela, naquele mesmo instante ali, você quer beber um suco? Ela, quero, mas pai, não pega da caixa que está fechada não abre uma caixa nova não, pega da que já está aberta. Ou seja, ela já tinha até uma consciência ali de preservação, de consumo, de conservação, ou seja, não sai abrindo tudo, né? Vamos acabar aqui primeiro. E aí você vê uma criancinha que reencarna aqui. Traz uma bagagem Uma bagagem, né, de religiosidade, de cristianismo e noção ali de consumo. Viva, né? Não, e assim, André, só querendo fazer um comentário com o que você falou anteriormente, já fugindo até um pouco do que você estava falando agora, essa questão da data, da cronologia, isso não acontece de uma hora para outra, de 10 anos para cá. Isso é um processo lento e gradual, mais ou menos para a gente poder entender a transição da Idade Antiga para a Idade Média, né? Foi a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo. Isso é só uma data simbólica. Né? Que nesse momento é quando quem assume o Império Romano é um general bárbaro, né? Mas é uma data simbólica, porque o Império já vem se fragmentando lá em 180 depois de Cristo, e aí culmina com 476, e essa visão também só é dada depois de tempos à frente, né? Então, assim também é com a nossa doutrina, essa questão da evolução, né? Isso é um processo lento, mas ele é gradual, né? Não é coisa de 10 anos, 100 anos, né? E aí isso vai se dando realmente com essa renovação da população. E aí Kardec continua aqui: os que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveraram no mal, ou seja, eu sou inteligente, tenho conhecimento, mas estou perseverando no mal, sempre revoltados contra Deus, continua Kardec, e suas leis, se tornariam daí em diante um embaraço ao ulterior progresso moral, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e a felicidade dos bons, pelo que são excluídos da humanidade que até então pertenceram e tangidos para mundos menos adiantados, onde aplicarão a inteligência e a intuição dos conhecimentos que adquiriram ao progresso daqueles entre os quais passam a viver, ao mesmo tempo que expiarão por uma série de existências penosas e, por meio de árduo trabalho, suas passadas faltas e seu voluntário endurecimento. E aí, Alexandre? Você vê que eles, né, apesar da sua inteligência, eles estão ali no mal, mas aí eles estão embaraçando o progresso daquele Acaba mundo. Atrapalhando, de certo modo, né? E aí eles são convidados, eles não têm mais, aí que a gente volta até que nós colocamos nos capítulos anteriores, nos estudos anteriores, eles perdem essa sintonia e essa afinidade com o ambiente. Então eles não se sentem mais bem ali naquele local. Perdem a condição de permanecer ali. De permanecer ali, porque eles mesmos não se sentem bem. Exatamente, né? Não é só pelo local, mas eles também não se sentem bem no local. Né? Eles também já não se sentem bem. E aí eles vão guardar essa vaga intuição, vão para um outro ambiente, vão guardar essa vaga intuição, perdi o paraíso. É aquela coisa que a gente falou no outro programa da mente psicose, achar que está regredindo, né? Eu estou num corpo mais grosseiro, que o corpo físico lá é mais leve, mais sutil, estou num corpo mais grosseiro, perdi o paraíso. Mas, amigos ouvintes, nós estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Retornaremos na semana que vem, se Deus quiser. Bom final de programa para todos, bom estudo para todos. Bom estudo para todos. Bom estudo para todos. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração
a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo já para finalizarmos o último artigo do Código Penal da Vida Futura, aqui no capítulo 7º, primeira parte, com o qual encerra-se este capítulo, e nós estamos agora estudando, ou vamos estudar, os 3 princípios que estão resumidos, ou nos quais se resume este Código Penal da Vida Futura. No caput, nós temos o seguinte: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nestes 3 princípios. Miranda, a nossa querida Miranda, está aqui conosco. Sim. Está iniciando. Nossa querida Fátima Miranda, nossa enfermeira querida, nossa irmã, nossa amiga, para estudarmos aqui o artigo 33. O primeiro destes 3 princípios, com os quais o nosso querido Kardec sintetiza, resume o Código Penal da Vida Futura, que está aqui nos 33 artigos. O primeiro princípio é: o sofrimento é inerente à imperfeição. Que equação é essa, Miranda? Nós vamos experienciar situações de acordo com a nossa necessidade e o nosso nível de imperfeição, não é? Então, nos lembra Jesus: muito se pedirá quem muito recebeu, e a cada um segundo suas obras. Não vamos exigir de uma criança a responsabilidade que exigiria de um adolescente, de um adulto pertinente a determinado comportamento. Pois é, então é a utilidade, novamente, de que nós tratamos, você lembrou isso muito bem em nosso encontro anterior. Aqui existe uma equação bastante interessante, não é? O sofrimento é a dor. Sim. Onde há dor, a presença da dor indica a ausência do amor. Sim. E vice-versa. E o sofrimento... Onde há amor, não há sofrimento. Tem a libertação. A libertação. Esse sofrimento ele vai ter uma variante da nossa rebeldia. Isso. Diante da dor, sofreremos mais intensamente quanto maior for a nossa rebeldia. Isso. Quanto nós investirmos contra este mecanismo da lei. Vamos nos esperneando, reclamando, murmurando, parece que a coisa vai entranhando mais. Isso. E demora mais, né? Aí demora mais, porque o grande momento de libertação do espírito é a submissão à lei de Deus, à lei do Pai, né? Que é amorosa. Isso. E quando nós nos rebelamos, claro, o sofrimento está garantido. É verdade. Segundo princípio, Miranda, toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Muitos ensinamentos neste segundo princípio. Não é isso? Vamos devagar. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, quer dizer, como toda consequência de qualquer imperfeição, há um castigo próprio, atinente em natureza com a imperfeição, com, vamos dizer mesmo, defeito, erro. Nós espíritas não gostamos de usar a palavra defeitos para nós mesmos, nem erros, né? Sim. Erros nós dizemos que os nossos irmãos têm, mas nós nos equivocamos. Mas aqui são os erros. Nossos erros, como as consequências dos nossos erros, trazem consigo o próprio castigo no seu próprio bojo. Está implícito ali. Está implícito, né? No seu próprio bojo já está ali. E as consequências naturais inevitáveis.
Vamos dar um exemplo dessas consequências naturais inevitáveis? Vamos aqui para uma imperfeição, qual seja a gula. Não é? Então, quando você tem o erro de ser extremamente guloso, qual é a consequência inevitável e natural? Você passa mal. É uma reação no plano natural, no plano material, no corpo físico, disso que acontece também no plano espiritual, no plano moral, não é? Se nós temos uma imperfeição moral, ela tem consequências. Aliás, o próprio Kardec já disse, não há nada sem uma consequência, não é isso? É a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Então, essas consequências naturais são inevitáveis, nós não podemos fugir delas. Às vezes pensamos que podemos. Pois é. Independente do nosso nível social, intelectual, não é? A lei é para todos igualmente. Igualmente, exato. Então, assim, a moléstia pune os excessos. Exatamente como nós dissemos aqui com a gula, a moléstia, só que a moléstia pune os excessos também morais. Né? Existem moléstias no plano físico em função, por exemplo, da gula, que foi o nosso exemplo. Bem simplório, mas foi. A moléstia é uma decorrência, uma consequência dessas nossas imperfeições no plano do uso do corpo físico, os excessos, mas também os excessos morais, que também acarretam doenças. E os espíritos superiores nos alertam desde nosso lar. Que nós temos aí as obras todas dessas décadas, mais de meio século, eles estão falando dessas questões, que hoje nós estudamos numa área recentemente instituída na medicina, que é psiconeuroendócrino-imunologia, não é isso? Você que é da enfermagem, você sabe muito bem disso. Sim. Nós temos as nossas dificuldades morais e elas têm consequências no corpo físico. No nível que nós nos encontramos, pela necessidade de vestir um corpo tão denso quanto o nosso, fica assim gritante essa diferença entre material e espiritual, não é? Moral, no caso. Mas nós vamos ver que essas consequências materiais têm ligação direta com o moral. Jesus não enfermou nunca. Exatamente. Na condição de homem integral, não é? Em O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta que é Deus, a resposta foi inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, inteligência suprema nós podemos compreender como nível absoluto de moral. E Jesus, que é guia, modelo, mestre e amigo de cada um de nós, humanidade terrena, ele nunca enfermou. O corpo físico dele, nós ficamos refletindo a harmonia daquele corpo. Que maravilha. A beleza daquele corpo, não é? Cada princípio inteligente sob o comando mental do Cristo, cumprindo a sua função, sabe? Harmonicamente. Então, no nível que nós nos encontramos, nós vamos encontrar aquelas enfermidades que são consequências do nosso livre-arbítrio, a nível moral, que geram uma consequência material. Nós vamos encontrar, às vezes, aquelas enfermidades que são escolhidas pelos espíritos para frearem, né? Eu lembro da obra do André Luiz, quando ele vai narrar um planejamento reencarnatório através da mediunidade do Chico, e aquele espírito, ele olha, aí fala, não, mas está tudo muito harmonizado, coloca alguma coisinha aqui. Em Missionários da Luz. Missionários da Luz. Aí vem e altera a função da glândula tireoide, justamente para que aquele espírito feminino, esse espírito feminino, né? Para que ela não venha com aquela beleza exemplar, que já seria uma possibilidade ela já de tinha falido em encarnações não anteriores. Então, às vezes, o próprio espírito escolhe... Com a maturidade dele, não é? Exatamente, porque já tinha experimentado e não tinha vencido. Sim. Né? Então, agora vou retirar essa condição para eu vencer. Colocou um freio em si mesmo. Colocou um freio. Exatamente. Aliás, nesse particular, essa obra do André Luiz, Missionários da Luz, nesse mesmo capítulo do planejamento das encarnações, que ele descreve assim as minudências, ricamente, né? Tem um outro caso daquele do Silvério, que ele faz também
ele concorda com o planejamento de voltar com um defeito na perna, lembra? Lembro. Pois é. Para ele vencer a vaidade. Isso. Né? Então, toda a encarnação dele era para isso. E os espíritos disseram a ele, né? Não volte antes dos 70, né? Porque a encarnação dele estava planejada para 70 anos. E durante 70 anos ele ia conviver com aquela perninha, assim, puxando a perninha, para vencer. Ele concordou com aquilo. Você muito bem lembra que muitas dessas consequências naturais são previsíveis, inevitáveis, mas muitas delas chegam a pedido do próprio espírito, que deseja, muitas vezes, acelerar o seu processo evolutivo, né? E aqui fica uma reflexão, porque às vezes quando estudamos livre-arbítrio na casa espírita, tem pessoas que dizem, mas eu pedi isso? Pediu, não é? E se não pedirmos assim, formulando o pedido, eu quero isso, os nossos atos e as nossas escolhas implicaram. Fizeram essa escolha, automaticamente fizeram essa escolha. Porque, na verdade, quando nós hoje decidimos coisas, optamos por coisas, nós estamos escrevendo o nosso futuro. Conversando com um senhor, ele é de uma igreja evangélica, ele cata papel na rua. Mas desenvolvemos uma amizade. Então ele dizia assim, Dona Miranda, a nossa fala é um documento que parte assinado por nós para Deus. Temos que cuidar muito do que falamos. Que espetáculo, né? Que sabedoria desse nosso irmão querido. Que maravilha. É verdade isso, é verdade. E aí ele lembra muito bem a força da palavra, né? A palavra é material. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra, com o estudo do céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec, na apresentação de Nádia do Couto Vale. Amigos, nós estamos voltando do nosso breve intervalo, continuamos aqui para a nossa alegria, com a nossa querida Fátima Miranda, estudando aqui já o final do artigo 33 do Código Penal da Vida Futura, com o qual o nosso querido codificador Allan Kardec encerra o capítulo 7º da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando já o segundo princípio dos 3 princípios com os quais Kardec resume aqui todo o Código Penal da Vida Futura, que está aqui especificado, desenvolvido em 33 artigos. O primeiro princípio foi o sofrimento é inerente à imperfeição, e agora o segundo é esse. Toda imperfeição, assim como toda falta dela probanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Vamos falar sobre o ócio, Miranda? Sim. Nós aqui em outro artigo, no artigo anterior, nós vimos, e você sublinhou isso muito bem, que a felicidade é o prêmio do trabalho. Então, a ociosidade já é uma imperfeição da criatura. Sim. Agora, da ociosidade nós partimos para o tédio, não é isso? É porque cansa. Não é? Alguém que está... E daí vem aquela situação que às vezes a pessoa entra na depressão, agasalha ideias suicidas, não é? A depressão em si, com exceção daquelas que são oriundas de uma mistura de medicamentos, que pode acontecer, ela também é uma forma de suicídio. Exatamente. É uma fuga da lição às quais somos convidados. Então, nós vamos observar, Dr. Bezerra, numa das suas mensagens, ele diz que nós sofremos de inércia mental. E essa ociosidade que gera esse tédio nos dificulta o bom aproveitamento da vida de relação com o outro, não é? E daí vem outros subterfúgios que nós passamos a responsabilizar os outros pelos nossos insucessos, não é? E pintamos em torno de nós uma ideia de um pai que não é pai, é padrasto, que errou nossos endereços e nos esqueceu.
Que não é verdade. E que nos castigou, né? Porque aí a ideia do castigo, que é negativa e tudo, prevalece nesse caso. Mas, então, da ociosidade nasce o tédio, e como você muito bem sublinhou, o tédio pode conduzir a um processo, inclusive o processo obsessivo, sim, e também ao suicídio, né? Uma infelicidade crescente, a um vazio existencial e ao suicídio. Aqui mesmo, na segunda parte desta obra, nós temos o espírito Angélia, que ele estava tão ocioso, que o dirigente da reunião dizia, olha, vamos orar. Ah, não quero. Mas eu oro junto com você. Não quero. Por quê? Ela disse, cansa. Você falou, cansa, né? Então, é esse cansaço que pode conduzir ao suicídio. O espírito Clare, também, na segunda parte dessa obra, também chega ao tédio. E o tédio está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, também conduz, quer dizer, também é dito em O Evangelho segundo o Espiritismo, conduz ao suicídio. Sim, né? Sim, que é a negação da divindade. É a negação da divindade, uma rebeldia diante da lei que nós não podemos acolher. Mas a nossa imperfeição até estimula às vezes. E a sutileza do psiquismo humano, às vezes, nos faz apresentar algo que não é. Então, vem a vitimização, não é? Nós trazemos conosco todo o aparato interno e, às vezes, nem nos apercebemos. É por isso que, quando nós vamos estudar a doutrina espírita, os espíritos nos mostram que em tudo Deus julga a intenção. Às vezes, nós dizemos para nós mesmos que a nossa intenção é a melhor, mas lá, sabe, dentro, a intenção não tem nada a ver com a melhor. Não, com a melhor, não é isso? Porque também, às vezes, é um escamoteamento, sim, da própria verdade que é nossa, que nós não queremos reconhecer. Mecanismo de fuga. Mecanismo de fuga, não é isso? Às vezes de defesa. E nós vamos, assim, tergiversando com a verdade e vamos ficando aqui na superficialidade, esquecendo do grande mestre Sócrates, que nos recomendou que nós nos devemos conhecer. O autoconhecimento. Mas esse mergulho é difícil, né, Miranda? É difícil. E nós ficamos refletindo, quando nós conhecemos a doutrina espírita, ficamos refletindo que fazer essa jornada de autoconhecimento sem o porto seguro do Evangelho é abrir porta para a loucura. Exatamente. Não é? Aqui eu também peço permissão para falar de mim, porque eu fico pensando assim, sem o conhecimento, com o conhecimento da doutrina, a porta do hospício fechou-se para mim. Porque nós começamos a encontrar sentido na verdadeira vida. E a necessidade de fazer essa mudança de valores, que não é fácil. O nosso desafio, que são séculos de condicionamento em valores que não nos construiu felicidade. Exatamente. E os mecanismos, né, que a doutrina espírita nos ensina, as estratégias, para nós mantermos fechada essa porta do hospício, né, como você diz. Sim. Muito interessante manter fechada a porta do hospício, porque ela está aberta. Né? Sim. Mas nós fechamos em função de uma escolha feliz. Uma escolha feliz do nosso livre-arbítrio, né? Então, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Ô Miranda, como é que o homem pode, então, libertar-se das imperfeições pela vontade? É isso? É a vontade que liberta o homem das imperfeições? Sim. Sim. Né? Aí nós vamos nos lembrar do Leon Denis, pensamento e vontade. Que maravilha você lembrar do nosso filósofo poeta amado Leon Denis. Pensamento e vontade. Eu quero muito alguma coisa, mas eu não quero fazer esforço. Querer sem empreender esforço é não ter vontade. É verdade. Né? E no livro dos Espíritos, na pergunta 909, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre nós. Pois é, são poucos os esforços e mais ou menos poucos
os que pretendem esforçar-se nessa direção, né? Sim. Então, como é a vontade que faz o homem vencer, a vontade é uma força fundamental da mente, né? É uma alavanca para o progresso. Mas nós, muitas vezes, deixamos a nossa vontade bem débil, bem fraquinha. E aí, como você diz, nós não vamos conseguir nada. Passamos muito tempo tentando arbitrar na vida dos outros. O poder, né? O mando. E quando a consciência começou a nos cobrar e de alguma forma nos colocou numa postura onde precisamos fazer a nossa parte, nos acovardamos diante de nós mesmos e delegamos ao outro o dever de nos libertar. Então, parece que a nossa vontade não existe. E tem aquelas situações onde, num conjunto com espíritos gravemente enfermos, nós delegamos a ele e deixamos que eles sejam aqueles que vão dirigindo a nossa vida. Alguns espíritos que trazem a mente muito adestrada no mal, não é? Prevalece-se dessa nossa fraqueza e nos usam como marionetes, retardando esse despertar e a evolução. Exatamente. Você acabou de descrever o processo obsessivo. Não é? Porque aí, com a nossa vontade assim fraca, eles se propõem ocupar um espaço. Deus permite, porque Ele só permite o mal para nós, que é aquele oriundo da nossa imaturidade moral, quando dali sai um bem. Então, a dor, o sofrimento na pedagogia divina tem o objetivo da elevação moral, da conquista de si mesmo. Porque tudo é lição, né, Miranda? Você gosta muito de dizer Gosto. isso. Tudo é aprendizagem, né? Você sempre diz, tudo é aprendizagem, tudo é aprendizagem. E é verdade. Porque claro que é verdade. Nessa compreensão de que escolhendo a filosofia espírita eu fecho a porta do hospício, eu decididamente não tenho problemas. Eu resolvi não colocar problema na minha vida. Eu coloco lição e aprendizado. Às vezes a lição é árdua, mas o aprendizado também é rico. Vai de mim querer executar valorizar ou não, tal ou qual coisa. Né? É a nossa escala de valores que vai prevalecer. Então, encerra-se aqui o artigo 33, encerra-se aqui o Código Penal da Vida Futura e encerra-se aqui o capítulo 7º da primeira parte desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Não poderia encerrar de melhor maneira senão citando Jesus. A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Que história é essa de a cada um segundo suas obras? Jesus disse isso. Pois é, a cada um segundo suas obras. Porque essa obra não é uma obra externa. Né? É uma obra interior. Se o reino dos céus é dentro de nós, ninguém jamais conseguirá devassar esse nosso íntimo e se apossar do nosso reino dos céus. Exatamente. Então, a cada um segundo suas obras. O estado de paz interior é próprio daquele que se esforçou e conquistou o mérito da paz interior. Exatamente, e praticou as boas obras. E praticou as boas obras. Tanto no céu como na terra. Quer dizer, porque a vida continua, é uma só existência. Então, isso vale para os dois níveis. Para os dois níveis, as duas instâncias. E tal é a lei da justiça divina. Pois é, então a cada um segundo suas obras. A nossa obra, por momento, está terminando, agradecendo a você, Fátima querida, por ter estado conosco em mais um exercício de estudo aqui no Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e o nosso agradecimento também ao seu coração, ouvinte amigo, que esteve conosco. Esperamos nos encontrar em nosso próximo programa, se Deus quiser. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco
ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.